Band Entrevista de volta. Eu converso hoje com a médica infectologista Clarissa Cerqueira, que está na linha de frente do combate à Covid aqui em Salvador. Doutora Clarissa, essa semana a Anvisa divulgou regras mais rígidas quanto ao uso de máscaras, tanto nos aeroportos quanto nos aviões. Máscaras com válvulas, por exemplo, aquelas máscaras de acrílico transparentes, máscaras de pano com uma camada só, não serão permitidas a partir do dia 25 de março. Quais são os riscos, dessas máscaras? Por que elas não protegem? Eu também sempre fui contra o uso dessas máscaras e isso tem um porquê. Primeiro, máscara com válvula. Ela está filtrando o ar, mas a pessoa está exalando ar que pode estar contaminado. Então, se você tem uma pessoa que está doente, o ar da pessoa expirado, ele sai pela válvula sem infiltração. Então, se tem alguém com Covid usando essa máscara, está liberando gotícula no ambiente. Então, não é uma máscara que a gente, em geral, recomenda para ser usada aí para prevenir essas doenças infecciosas. Máscara de somente uma camada. É como se não fosse, não tem nenhuma capacidade nem de filtração nem de barreira. Então, também a máscara, para ter uma eficácia melhor de tecido, tem que ser pelo menos 3 camadas. E máscara de acrílico, nossa, ela nem filtra. Então, não tem nenhuma utilidade, nem deveria existir, na minha opinião, máscara de acrílico. E quanto aos testes, para detectar a Covid-19, doutora Clarissa, nós temos 2 tipos, disponíveis atualmente. O PCR, que é pelas secreções respiratórias, e a sorologia, que é através do exame de sangue. Qual é a diferença na detecção da doença entre esses 2 exames? O PCR, ele é um exame que ele detecta o material genético do vírus e ele deve ser feito no início dos sintomas. Passou por alguns dias, em geral, a gente não recomenda mais o PCR. Só que a gente entra numa fase aí em que a gente usa a sorologia para diagnóstico de Covid. Eu quero frisar nisso porque muita gente gosta e faz sorologia para controle de Covid. Não tem nenhum benefício, não tem motivo nenhum fazer sorologia pós-Covid. A sorologia é um método de diagnóstico, só que de um diagnóstico mais tardio, porque muitas vezes o paciente teve sintomas há uns 15 dias atrás, passou do período de fazer o PCR, que é o teste do swab, e porque o PCR pode vir negativo, e aí, como é que a gente diagnostica? Será que ele teve Covid nesses 15 dias atrás? Aí a gente faz a sorologia, que é um exame bem indicado após pelo menos 15 dias de doença. Antes disso, a gente não recomenda a sorologia, inclusive eu, por exemplo, gosto de passar a partir de 3 semanas, porque quando ele mais vem positivo, já que antes disso pode vir muito falso negativo. O exame vem negativo, a pessoa acha que não tem, mas não é porque não teve, é porque o exame não conseguiu detectar a doença. Você já falou no início da entrevista sobre essa mudança no perfil dos pacientes com Covid-19 e a gente já vê esse mês notícias de muitas crianças internadas por causa da Covid. Qual o risco dessa doença para as crianças atualmente? Porque no início se dizia que as crianças estariam praticamente imunes, só transmitiriam talvez. Hoje em dia elas já estão ficando doentes e sendo internadas. Isso, a gente está observando essa mudança no perfil etário dos pacientes com Covid. Então, tanto mudança de idade quanto mudança na gravidade da doença. Então, a gente está tendo mais crianças, adolescentes e adultos jovens doentes. E nas crianças, a gente observa um perfil inflamatório muito grande. Então, elas são pacientes que têm o risco de ter uma doença, síndrome inflamatória multissistêmica, que aí a gente tem que tratar, imunomodular, tentar reduzir essa inflamação que a Covid leva e que pode levar a casos graves. Então, isso tudo é adaptação. O vírus, ele está se replicando nas pessoas, está passando de pessoa a pessoa, está sendo transmitido. E para ele sobreviver, uma coisa da vida mesmo, de mutação da doença, ele vai sendo selecionado para continuar se replicando. Então, ele foi se adaptando a essas novas faixas etárias aí para continuar seu ciclo de transmissão. Então, isso é preocupante e a gente, inclusive, recomenda que a gente ainda, pelo menos, eu observo muitas crianças, muita gente que acha que criança ainda não pega um caso muito grave, aí criança desce, a gente vê bastante, desce no prédio, desce na rua, interage com outras crianças. Tem muitos relatos de crianças que adoecem, depois passam para os pais, então a gente requer muita atenção nessa hora e que os pais fiquem de olho nas crianças, porque são agora realmente um veículo de transmissão e de doença também importante.
Ou seja, isso é mais um agravante para uma possibilidade de retorno presencial das aulas, né? Exatamente. No momento que a gente está da pandemia, em geral, a Covid, ela se comporta na escola da mesma forma que ela se comporta na comunidade. Então, é um reflexo. Se a gente tem altos casos na comunidade, a gente vai ter outros casos na escola. Então, no momento que a gente está, não tem como a gente ter reabertura de escola, porque realmente vai aumentar e perpetuar aí a transmissão da doença. Doutora Clarissa, o coronavírus veio para ficar, nós vamos ter que aprender a conviver com esse vírus? Isso. Infelizmente, assim, se você me perguntasse isso há um ano atrás, eu até falaria, nossa, até espero que até 2021 tudo esteja resolvido. Mas no momento que a gente está agora vivendo algo muito pior do que a gente viveu antes, eu sinceramente, assim, já estou até um pouco desesperançosa de que isso tudo vai melhorar rápido, porque a gente também tem uma vacina andando a passos lentos. Daqui que a gente vacine todo mundo, quem sabe o vírus pode sofrer algum outro tipo de mutação. Então, eu acredito sim que a doença ela chegou e vai ficar e permanecer ainda por um longo período. E quanto a essas medidas restritivas, né, que nós estamos vivendo aqui na Bahia e em muitos outros estados do Brasil, elas estão surtindo efeito dentro das UTIs, por exemplo? Ainda não. Por quê? Como eu falei, a doença ela é transmitida também em progressão geométrica. A gente tem 1.000 pessoas, passam para 2.000, para 4, para 8, 16, então vai aumentando cada vez mais. Então, do mesmo jeito que esse pico demora para acontecer, essas mudanças, essas medidas de lockdown também vão demorar para surtir efeito de benefício. Então, a gente já sabia, desde quando começou o lockdown, né, nós profissionais de saúde, que vai surtir resultado, vai, mas não é de uma hora para outra, é coisa de semanas a alguns meses. Então, a nossa expectativa é que a situação melhore, mas provavelmente aí a partir do mês que vem comece a reduzir, porque assim, o que a gente observa é cada dia ainda o número de internados aumentando. Doutora Clarissa, muito obrigada pela sua participação, que você siga firme aí nessa batalha na linha de frente contra a Covid-19. Obrigada. De nada, boa noite a todos. Obrigada a você também pela companhia e o Band Entrevista volta no próximo sábado. Eu espero você. Até lá.